Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, datado do dia 8 de março de 2020, com o título Aspectos da Obra Redentora de Jesus Cristo. O texto do dia está em Tito 3:7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A síntese: fomos justificados por Deus para nunca mais sermos tratados como rebeldes ou desobedientes. Nossa salvação dá-nos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos amados do Pai. O primeiro ponto da lição é uma pergunta: justificação. Aí vem, o que é a justificação? Justificação é o ato de tornar alguém justo, não é perdão de pecados. Pecados é quando você deve uma dívida e alguém diz: não, eu vou perdoar a tua dívida. A dívida existiu, mas alguém perdoou a sua dívida. A justificação é o indivíduo que ele é um ímpio. É um indivíduo que ele não tem características de ninguém da justiça. Então, a justificação é o ato de tornar esse indivíduo justo. É como se alguém estivesse totalmente sujo e alguém viesse e limpasse e disse: ó, não tem mais sujeira, não tem mais injustiça. A impiedade é o contrário da piedade, o pio. Então vem o ímpio. Então o impio ou ímpio é alguém que ele carrega na sua alma, no seu espírito, diversas infrações da lei de Deus. Então esse indivíduo, ele não é justo, ele é ímpio. Então nós observamos quando a Bíblia trata das pessoas que são justas, no caso de Jó especificamente, ela vai dizendo que Jó era um homem justo, era reto, temente a Deus, que se desviava do mal.
Observe que é diferente quando as pessoas que não se desviam do mal, que é a maldade ou a malignidade, as pessoas que devem, principalmente por causa do pecado, o pecado é que gera tudo isto. E as práticas dos pecados das pessoas, através do pecado original na alma e no espírito dele, levam as pessoas a praticarem pecados cometidos. E esses pecados cometidos fazem com que as pessoas não sejam pessoas justas, mas pecadoras. Então essas pessoas precisam receber a justificação, isto é, precisam tornar-se justas. E elas, para tornarem-se justas, precisam de elementos que a justifiquem, de meios que a justifiquem, de alguém que a justifique. E quem é que pode tornar-nos justos? Somente o sangue de Cristo, somente o sacrifício de Cristo, a obra expiatória de Cristo é que vai tornar-nos justos. Qual é a certeza da justificação? É o sacrifício expiatório de Cristo. Esta é a certeza. Cristo quem nos torna justos. O sacrifício de Cristo nos torna justos. Quando nós fazemos referência à carta de Paulo a Tito, ele dizendo, nós somos sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E ele diz assim que também noutro tempo nós éramos, aí ele começa a dizer o que éramos, extraviados, odiosos, desobedientes, desobedecendo a pais, a mães. E ele diz, mas quando se manifestou a obra de Cristo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então não são as nossas próprias justiças. Não é o homem que de um dia para o outro diz, agora eu vou parar de fazer a malignidade, a maldade, vou me tornar uma outra pessoa. Esta mudança, como Cristo disse para Nicodemo, é necessário um nascimento, é necessário nascer de novo. E quando a pessoa tem esse novo nascimento, que nasce de novo, ele nasce uma outra pessoa. Em características, em atos, em pensamentos, em palavras, em tudo. Então ele é uma pessoa justa a partir de agora. Lógico que esse primeiro momento que Cristo fala para Nicodemos, ele está falando da regeneração, está falando do nascer de novo, que é a regeneração. Então a justificação é através desse novo nascimento. Cristo faz-nos nascer uma nova pessoa através da justificação. É o indivíduo que ele deve, aí chega diante do juiz, o juiz, em vez de bater o martelo condenando o indivíduo, ele bate o martelo decretando justiça para o indivíduo, dizendo, não, ele não deve mais nada, é um ser justo, como se alguém fosse diante do juiz cheio de crimes, cheio de pecados, crimes contra a lei, contra a sociedade, contra tudo e contra todos. E a justiça deveria condená-lo, o juiz deveria bater o martelo e condená-lo à morte. Mas de repente o juiz diz, não, eu tenho o poder e eu quero tornar esse indivíduo justo. E bate o martelo dizendo, agora adiante ele não deve mais nada. Aí alguém até pode dizer, baseado em quê? Aí o juiz pode dizer, baseado nas minhas convicções, eu mesmo vou pagar as dívidas desse indivíduo, vou pagar as penas dele para ele tornar-se justo. Foi assim que Cristo fez conosco. Cristo, ele tomou, como disse Paulo aos Colossenses, pegou a cédula, as promissórias que estavam as nossas dívidas e tomando a cravou na cruz, dizendo, vou pagar essas dívidas. E pagou as dívidas, nós ficamos livres e tornou-nos justos. A operação da justificação em nós é o próximo tópico. Paulo fala dessa operação da justificação. Ele usa diversos elementos, principalmente em Romanos. Quando lemos em Romanos sobre a justificação, existem diversos fatores que nos tornam justos. Primeiro, Paulo fala da graça, em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quer dizer, é um favor imerecido. Nós não merecíamos tornar-nos justos, ou ser justos, mas Cristo ele quis de livre e espontânea vontade, sem nós termos condições de retribuir em nada, ele sabendo disso, nós devendo de fato, mas ele quis tornar-nos justos. Isso é graça, é favor imerecido, fazer um favor para alguém que não merece, sem condições de pagamento, sem condições de retribuição. O segundo ponto, quando a graça ela aparece para justificar, entra o segundo elemento, que é a fé, Romanos 5:1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé salvífica. Então a graça está estendida para nós. Queremos essa graça? Então precisamos acreditar
que nos tornaremos justos, que os nossos pecados serão perdoados. Então isso é a fé, é crer em Cristo que Ele nos torna justos. É a fé salvífica. E quando nós ativamos a fé, aí entra o terceiro elemento de Romanos 5:8. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Imagine agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então o sangue dele nos lava, o sangue dele é que nos autoriza a dizermos que somos outras pessoas, que temos os pecados perdoados, que somos regenerados e agora somos justos. E se alguém acusar você disso, leia para ele Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Deus quem nos chama de justo. Por isso que ele mesmo deu um para pastor e doutor, querendo aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos. Segundo tópico, a adoção. A adoção como imagem bíblica. Então a Bíblia ela usa diversas imagens para explicar o que seria a adoção. A imagem, como a própria lição diz aqui, é repleta de imagem, o amor e o cuidado de Deus para com a humanidade, o pastor para com as ovelhas, o agricultor para com a vinha, o rei e os seus súditos, o pai com o filho pródigo. Então é a adoção. Então nós observamos que nós somos criatura de Deus, somos filhos de Deus porque Ele nos criou, mas esses filhos se dispersaram, se desviaram, abandonaram. E depois de pecar bastante, Cristo ainda nos quis agora como filho porque Ele nos comprou. Então nós somos filhos de Deus porque Ele nos criou e somos filhos de Deus porque Ele nos adotou como filhos. Ele nos comprou com o seu sangue. Então nós somos filhos de Deus duas vezes. A adoção nos adotou porque no primeiro momento nós abandonamos a fé. Alguém até dizia que o menino estava brincando com seu barquinho que o pai construiu num rio. E por algum momento aquela linha saiu das mãos do menino e o barco desceu nas águas. Passado alguns tempos, eles foram numa cidade mais embaixo e encontraram o barquinho na vitrine, todo pintado, remodelado. O menino, reconhecendo o barco, disse para o pai: pai, este barco é meu. Foram ao lojista, o lojista disse: não, esse barco é meu. E entre as teimas, não é meu, não é teu, o lojista disse: se vocês quiserem ele, pode até ser que algum dia tenha sido de você, mas se quiser de volta tem que comprar. Então o pai foi lá e pagou o preço e o barquinho voltou a ser do menino. E o menino agora abraçou o barquinho e disse: barquinho, você é meu duas vezes. Primeiro porque o papai te fez e segundo porque o papai te comprou. Então nós somos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus por criatura, somos filhos de Deus por criação. Ele nos criou, somos filhos de Deus. Quando você vê algum ímpio dizer: eu também sou filho de Deus, ele tem razão porque Deus o fez. Agora, será se Cristo comprou ele com sangue para ele tornar justo? Será se Cristo comprou ele e adotou ele como filhos novamente? Então a adoção é a compra, é a volta deste perdido. Cristo compra com o seu sangue, nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, somos filhos de Deus agora, pela criação, pela compra. Então nós somos filhos de Deus. Apesar de a Bíblia fazer referência a filhos de Deus também em relação às pessoas que de fato obedecem a Cristo, então são filhos de Deus. E as que não obedecem a Cristo não são filhos de Deus nesse aspecto da adoção. Somente aqueles que experimentam o aspecto da compra, que são comprados com o sangue de Cristo, podem experimentar as benesses do fruto do Espírito, da alegria do Espírito, da renovação, da comunhão com Deus, do diálogo com Deus. Só quem foi comprado com o sangue de Cristo pode de fato experimentar isso. Aqueles que não são filhos de Deus, não foram comprados, vieram de volta, não conseguem experimentar o que a vida espiritual, o que a vida cristã pode oferecer para essas pessoas. E no terceiro tópico, nós temos a perseverança, a segurança da salvação. O que é a segurança da salvação? Será se uma vez salvos para sempre? Será que a partir do momento que nos tornamos salvos, comprados com o sangue de Cristo, não há possibilidade de cair da graça, de perder-se, de se desviar? Algumas pessoas têm até dito que uma vez salvo para sempre. A pessoa pode até às vezes sair da igreja, sair dos caminhos, mas em algum momento Deus, que predestinou ele para essa salvação, vai dar um jeito e ele morre salvo. E aqueles que estão predestinados para a perdição podem até estar na casa de Deus, mas nos últimos momentos algo vai acontecer para que ele não vá para o céu, porque esta é a vontade de Deus, é a predestinação.
Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que não é Deus que vai fazer com que você se desvie para ir para a perdição. Mas o próprio homem, a condição de salvo dele ainda está condicionada ao livre-arbítrio. Ele precisa estar consciente que ele não é um robô, que ele não foi programado para ir para o céu automaticamente sem que ele queira ou sem que não. Porque senão não fazia sentido o cristão ter a razão. Qual a razão? Qual a inteligência? Qual o sentimento? Quais os poderes de decisão? Cristo deixou para com o pecador. Nós, apesar de estarmos salvos, precisamos ir até o final. Ou não fazia sentido Paulo ter dito, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para quê? Porque combater o quê? Se ele já estava predestinado para a salvação, guardar a fé para quê? Por que o texto diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida? Por que tem que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida? Por que perseverar até o final? Por que precisamos ir até o fim, sendo justos, se desviando, rejeitando as questões, se já estamos predestinados? Então nós precisamos cuidar, os que estão em pé, cuidem para que não caia. O escritor aos Hebreus fala que alguns experimentaram a graça, experimentaram o Espírito, a presença do Espírito, mas que de fato caíram. E alguns dizem assim, se alguém caiu, se desviou, é porque nunca foi salvo, nunca experimentou o Espírito, nunca experimentou a graça, nunca experimentou a palavra, era só uma fachada. Porque os que estão salvos são salvos para sempre. Mas o escritor aos Hebreus diz que essas pessoas experimentaram o Espírito, experimentaram os dons, experimentaram a palavra, creram, eram de fato pessoas salvas. Então não tem como contradizer isso. A perseverança, ela precisa acontecer, a perseverança dos santos. Nós precisamos continuar lutando para que o nosso instinto, a nossa carne não domine sobre nós, e sim o fruto do Espírito. Só o Espírito de Deus tem domínio sobre nós, para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar firme, perseverar até o fim, querendo, com lutas, vencendo as barreiras da carne, do mundo e do diabo, alcançaremos a vida eterna. A tragédia da queda foi exatamente isso. Cristo pôs Adão e Eva no jardim, e se Adão e Eva estivessem já predestinados para ser salvos, não fazia sentido o fruto da árvore da vida, da ciência do bem e do mal. E se Cristo tivesse predestinado eles já para a queda, como alguns dizem, não faria sentido Cristo alertá-lo, não coma disso. Não que Cristo estava brincando com o sentimento de Adão, ele já tinha, se de fato ele já tinha sido programado para o pecado, para que essas advertências? Para que esses cuidados com Deus? Por que Deus iria brincar com a cara do homem? Deus não é Deus de brincadeira. Ele não caçoa das escolhas do homem. Mas ele falou, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da ciência do bem e do mal não comerás. Ele estava simplesmente brincando com algo que já estava decretado, determinado, estipulado por Deus para a queda do homem? Não. Ele de fato deixou na mão de Adão e Eva a escolha. E Adão e Eva escolheram errado. E nessas escolhas veio o pecado. Pelo pecado, o pecado é todo mundo. Pelo pecado, a morte. Por isso que todos pecaram, e agora nós precisamos de justificação, precisamos de regeneração, de adoção e ter a certeza da salvação. E perseverar por ela. Já sabemos que a salvação está em Cristo, em obedecer os seus mandamentos, em obedecer a sua palavra, em permanecer até o fim. Então a luta é nossa. Cristo já nos concede. Agora nós queremos de fato isso. O livre-arbítrio foi de novo aberto, é chamado arbítrio libertário. Quando nós estávamos no mundo caído, não tinha escolhas, não tinha opções, não tinha esse livre-arbítrio. Mas a graça preveniente veio e abriu de novamente o nosso entendimento, e agora sabemos que existem dois caminhos. E precisamos dizer, quero este caminho da salvação, e trilhar por ele. A vontade nossa que prevalece. Queremos isso? Cristo já nos concedeu a graça preveniente. E a nós, com o braço da fé, decidimos que queremos a Cristo. E se decidimos que queremos a Cristo, precisamos ter essa continuidade até o final da nossa vida. E o cuidado com a nossa salvação, Pedro já disse, cuidado com as falsas profecias para você não ser engodado, cuidado com o mundo, cuidado com a concupiscência do mundo, precisamos zelar por ela. E o zelo, o espelho, o caminho que vai nos conduzir é a palavra de Deus, vai nos conduzir àquilo que é de fato real, que é de fato perfeito, é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa saída, Cristo é o nosso caminho. Então nós precisamos, a segurança do cristão
é estar em Cristo. Segurança do cristão é estar com as vestes limpas, e todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, que é o Espírito de Deus nos orientando, nos guiando, nos mostrando o caminho que devemos seguir para chegarmos até o céu. Que o professor e a professora tenham uma boa aula. Deus em Cristo te abençoe.